Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e esse é mais um vídeo da série de vídeos meus que eu estou trabalhando na parte de prática do PostgreSQL, mas utilizando, no caso eu estou trabalhando com a parte de modelagem do sistema de exemplo aqui, e eu fiquei de trabalhar com duas questões que ficaram faltando. Primeiro, nessa parte aqui que eu havia colocado países de origem, que eu tinha deixado o varchar de tamanho 2000, sendo que na verdade esse aqui eu já tinha comentado nos primeiros vídeos quando eu trabalhei com essa parte do filme, dizendo que esse atributo na verdade viraria uma tabela separada. Então tem que colocar uma tabela de países que vão guardar todos os países possíveis. Então eu vou vir aqui para criar a tabela, vou chamar essa tabela de país, né? Que eu sempre estou colocando no plural, no singular, né? País. Aqui, ó. Aqui eu guardo o país de origem, certo? Por que eu só deixei assim país de origem? Porque eu posso trabalhar também o país de origem do ator e do diretor também, que eu já posso pensar e trocar esse local de nascimento pelo país aqui. A gente pode ver que isso é bem interessante, porque eu posso trabalhar isso, uma mesma tabela, referenciar a outras também, que é isso que a gente vai trabalhar aqui. Então, as colunas que eu tenho que trabalhar primeiro é o ID país. A lista de países é uma lista finita, que no caso não chega a 2 bilhões, eu posso deixar como chave primária. E para o país eu posso colocar somente o nome do país, que eu vou deixar ele o nome como varchar de tamanho 200, que todos eu estou deixando o tamanho padrão como 200. Poderia colocar outros campos aqui, como por exemplo, olha só, eu poderia colocar um tipo aqui para dizer qual que é, a moeda que ele utiliza, em qual continente que ele faz parte. Posso colocar dentro de bit, eu posso deixar um texto, ou bit.a, que seria um campo maior, que eu posso pegar a bandeira com alta resolução e colocar a imagem da bandeira aqui. Então dá para poder mexer um bocado nessa parte aqui. Se eu colocar o bit, vai ser uma sequência de bits que corresponde a um arquivo, por exemplo, JPG ou PNG da bandeira. E se eu colocar bit.a, seria um arquivo maior. Tipo, pense em um vídeo grande, alta resolução, eu coloco aqui nesse bit.a, certo? No meu caso, eu não vou mexer com isso, quero saber qual que é o país da pessoa, do filme, na verdade, que até então, e vou deixar o país aqui, porque o filme pode ter mais de um país de origem, certo? Como havia colocado aqui no enunciado, países de origem. Então, para isso, já que um filme pode estar em diversos países e um país pode ter diversos filmes, então preciso de uma tabela intermediária. O que seria essa tabela intermediária? Eu vou criar aqui, vou chamar filme país. Aqui armazena os filmes de cada país e os países de cada filme. Certo? Seria basicamente isso daqui. Vou deixar a chave primária, como eu já havia colocado sempre, assim, ID e o nome da tabela, que ela vai ser necessariamente do tipo serial, eu vou deixar como chave primária. Aqui eu não vou colocar nada demais, mas eu não vou colocar nenhum campo específico aqui, mas eu tenho que ligar os dois outros aqui, certo? As duas outras tabelas. Pronto. Isso aqui, por que eu tive que fazer assim? Eu vou até arrastar isso aqui para baixo para não ficar confuso. Aí também tem que puxar o relacionamento, né? Para não confundir um relacionamento com o outro. Por que eu tive que fazer desse jeito? Aqui. Por que eu tive que criar essa tabela intermediária? Porque um país tem diversos filmes e um filme está em diversos países, certo? Agora entra naquela questão que, como vocês já sabem, eu tenho que pensar no relacionamento 1 para n, e na hora que eu bato o olho aqui no desenho, eu já vejo que o desenho está batendo, então eu não precisaria analisar e falar que é 0 para n e mandatório. Eu já posso deixar assim do jeito que está, porque já está certo, porque eu já analisei os outros, esse aqui é exatamente a mesma questão. Porém, eu não coloquei aqui os updates. Eu preciso colocar update cascade e restrict do mesmo jeito, porque se eu alterar o ID do país, eu preciso que nos meus relacionamentos o ID também vá junto. E assim como se eu alterar o ID do filme, também todos os filmes que são daquele país, eu preciso que vá junto. Eu não posso apagar todos os relacionamentos de filmes com o país se eu apagar o país.
Por exemplo, eu preciso antes trocar esse valor nessa tabela daqui. Por isso que eu coloquei o mandatório. Desculpa, o onDelete restrict. Certo? Foi isso aqui. Além disso, como eu falei, ao invés de colocar local de nascimento, que seria o país de nascimento daquele ator, eu posso colocar diretamente no país, porque um ator tem somente um país de origem. Porém, um país pode ter diversos atores naquele país. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que puxar uma linha. Agora, pergunta para vocês, logo vou responder, mas pense aqui comigo. Do ator, eu tenho que arrastar para cá para o país, de forma que um ator tem, no caso, tem somente um país, e um país pode ter diversos atores. Eu tenho que arrastar daqui para cá ou daqui para cá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o país e trazer o ID do país para ator. Então eu vou vir aqui e trazer para cá. Pronto, já trouxe. Consequentemente, o que eu preciso fazer agora? Eu posso apagar o local de nascimento dele. Local de nascimento eu posso apagar aqui. Assim como também eu tenho diretor. Diretor a mesma coisa. Diretor, para evitar que ele fique desformatado assim do jeito que ele ficou aqui, com o campo vazio, eu vou apagar o local de nascimento aqui e depois eu vou arrastar. Vou tirar um pouco do zoom. Vou vir aqui, ó, de país eu vou chegar, vou dizer qual país, vou trazer o país para o diretor, porque o diretor tem um país, certo? É basicamente isso. Então, retomando aqui, eu peguei o país e eu trouxe o país para o diretor, certo? Como eu falei, eu apaguei primeiro o local de nascimento do diretor para não perder a formatação. Eu venho aqui em ator, eu posso também subir aqui para poder formatar de novo, só que como não tem um arrastar só para cima, acaba que eu mexo um pouco na parte horizontal também. Agora percebe-se que o país ficou um pouco deslocado aqui, porque eu tenho uma linha passando por trás. Então convém eu fazer a reorganização aqui dos meus campos, certo? Filme ator, vou arrastar para cá, vou deixar o país mais central, porque é um campo que ele vai ser utilizado por mais tabelas. Depois eu organizo essas linhas aqui todas, né? Porque elas vão ficar todas ligeiramente bagunçadas. E agora já fica mais claro, certo? Eu gosto de deixar alinhado, como até já falei com vocês aqui, alinhado a parte superior. Por exemplo, eu venho aqui e mando organizar o topo. Pronto, já está organizado aqui. Esses aqui, necessariamente, esse, eu vou alinhar à esquerda. Venho aqui, alinho à esquerda, left. Pronto. E aqui também, países de origem, eu vou arrancar esses países de origem daqui, porque não tem muito mais sentido eu deixar países de origem nessa tabela. Essa tabela, até então, a tabela de filmes, já está bem organizadinha. Porém, falta eu definir, com um pouco mais de detalhes, que eu não defini ainda aqui juntamente com vocês, a relação das notas dos filmes. Por quê? A nota do filme ela é composta de as notas que cada cliente deu para cada filme. Então, faço uma média e gero a nota daqui. Então, eu preciso armazenar, algumas aulas anteriores eu perguntei, a nota eu tenho que armazenar ela onde? Eu não esqueci dessa pergunta, mas ela tem que ser armazenada. Se cada cliente tem que dar uma nota para um filme, eu preciso guardar essa nota aqui. Então, eu vou deixar aqui, nota. Eu vou colocar um comentário aqui dizendo, essa é a nota que o cliente deu para esse filme, certo? Então, eu posso deixar como permitindo nulo, porque vai ter filme que o cliente não quer dar nota, e vou deixar ele como small int para poder deixar aqui. Então, é basicamente isso. Essa nota daqui, nesse campo aqui, eu posso deixar aqui, ó, a nota do filme em estrelas, vai de 0 a 10, é a média das notas que os clientes deram para cada filme. Ou para este filme, né? Esse filme. Então, basicamente isso aqui que eu tenho para poder trabalhar. Eu acho que convém muito, criar um novo índice. Ah, já tem muitos índices. Tudo bem, faz parte. Por quê?
tem muitas pessoas que gostam de fazer pesquisa de filmes por nota. Eu quero somente os filmes com nota alta, tipo com nota 8, 9, 10, certo? Então é bom a gente fazer essa pesquisa porque é muito provável que alguém vai criar esse índice, que é muito provável que alguém vai fazer esse tipo de pesquisa. Aqui, esse campo eu vou subir um pouquinho para poder organizar um pouquinho mais. Aí, gênero aqui, para poder separar um pouco desse relacionamento aqui. Deixar no meio da tabela, mais ou menos, para não ter problema. Então, com isso a gente consegue deixar o nosso banco de dados bem redondinho, com relação ao que precisa ser feito, cumprindo o que o enunciado está pedindo, certo? Agora, cabe a gente continuar dessa parte aqui, exatamente onde está, sem eu fazer nenhuma modificação. Eu vou passar sobre uma outra questão que eu gosto de trabalhar com vocês, que eu vou deixar aqui claro como é que eu trabalho com a parte de índices, que eu gosto de colocar um código a mais, aqui que seria um script a mais, que eu vou deixar esse código aqui no próximo vídeo. Eu vou colocar esse código aqui. Além disso, tem os outros checks que eu poderia trabalhar um pouco com essa questão dos checks para poder deixar algo mais firme, para dizer assim, o check, eu vou colocar um check aqui, por exemplo, uma expressão dizendo o seguinte: a nota tem que ser entre 0 e 10, certo? A data de estreia, não tem problema eu estabelecer isso, mas só que eu posso colocar uma nota que somente vai entre 0 e 10. Ou, então, necessariamente, para cada nota inserida, vai fazer um check para verificar se aquela expressão está realmente correta ou não, certo? Então isso é algo que a gente pode trabalhar, e a gente vai trabalhar aqui com mais calma com relação a isso aqui, para depois que o banco de dados estiver certinho, a gente migrar ele para o Postgre. A primeira aula a aula que eu vou falar como é que migra para o Postgre, as pessoas que já estão com um pouquinho mais de pressa para poder saber como é que faz isso aí, vocês podem pesquisar pelo nome dentro dessa playlist, mas eu aconselho fortemente que se vocês quiserem pular para esse vídeo, vocês parem, lembrem que vocês vão estar nesse aqui e voltem nesse aqui para a gente poder continuar, que vai ter conteúdos que eu vou explicar lá, entendendo que vocês já entenderam tudo isso que eu expliquei por aqui, certo? Então, com essa parte aqui bem acertadinha, eu peço que vocês cliquem aqui e digam que se gostaram desse vídeo. Visualize os próximos que eu tenho aqui, que eu vou continuar nessa parte aqui, como eu comentei, com mais detalhes. E a gente se encontra nas próximas aulas. Até mais!